Em Canaã, um jovem chamado José era amado por seu pai, Jacó, que lhe dava uma túnica colorida. Este amor despertava ciúmes em seus irmãos. José tinha sonhos que falavam sobre seu futuro, sonhos que revelavam sua grandeza e o papel que teria na vida de sua família. Seus irmãos, consumidos pelo ciúme, começaram a tramarem contra José, planejando como poderiam desfazer-se dele e de seus sonhos. Certa vez, quando José foi ao encontro de seus irmãos, eles decidiram agir e lançá-lo em uma cisterna distante dos olhos do pai. Ao ver o sofrimento de José, eles refletiram sobre suas ações, mas a raiva os dominava e não podiam voltar atrás. A traição estava consumada e José, um sonhador, se tornaria um exemplo de fé e resiliência, mesmo em meio à dor e à traição. No escuro da cisterna, José clama em desespero por ajuda. As paredes de pedra ecoam seu lamento, isolando na solidão. Lá fora, seus irmãos deliberam sobre o destino de José. A traição pesa em seus corações, mas a ganância prevalece. Um comerciante de ismaelita se aproxima, atraído pela possibilidade de lucro. Eles decidem vender José como escravo. José é levado à força, sua esperança se esvaindo junto com seus sonhos. Ele é vendido pela primeira vez. Na casa de Potifar, o oficial do faraó, José se esforça, provando ser fiel e hábil em tudo o que faz. Potifar, admirado pela competência de José, confia-lhe a administração de sua casa. A prosperidade começa a fluir. Contudo, a esposa de Potifar, atraída por José, tenta seduzi-lo. Ele resiste, mantendo sua integridade. Furiosa por sua rejeição, ela denuncia José, alegando que ele a assediou. A injustiça se abate sobre ele. José é preso, sua vida marcada pela traição. Ele é lançado na escuridão da masmorra, só e angustiado. Na prisão, José encontra outros prisioneiros e mesmo ali destaca-se interpretando sonhos com a ajuda de Deus. Os prisioneiros, intrigados, escutam enquanto ele partage suas interpretações. A esperança começa a brotar entre eles. Apesar da dor e de sua situação, José permanece fiel, acreditando que Deus está com ele, moldando seu futuro. Na masmorra escura e úmida, José se ajoelha em oração, buscando consolo e força. Ele sente o peso da injustiça, mas sua fé permanece inabalável. Durante os dias, ele observa outros prisioneiros, notando a angústia em seus rostos. Sua determinação em ajudar começa a brotar do coração. Certa manhã, 2 novos prisioneiros são trazidos, um copeiro e um padeiro do faraó. Eles estão preocupados, temendo por suas vidas. José se aproxima e pergunta por que estão tão tristes. Eles contam sobre os sonhos perturbadores que tiveram durante a noite. O copeiro fala: sonhei que apertava uvas e servia ao faraó, mas não sei o que isso significa. José ouve com atenção. José afirma: esse sonho significa que em 3 dias você será restituído ao seu cargo. Esperança brilha nos olhos do copeiro. Então é a vez do padeiro. Sonhei com pães de cima da minha cabeça, mas as aves os comiam. Um ar sombrio paira sobre ele. José interpreta: infelizmente, em 3 dias você será enforcado. Contudo, lembre-se de mim quando estiver livre. Os dias passam lentamente e finalmente chega o 3º dia. Uma atmosfera tensa permeia a prisão, todos aguardam. A porta se abre abruptamente. Soldados entram e levam os prisioneiros. O coração de José acelera, sua esperança está em jogo. José aguarda com ansiedade enquanto ouve os gritos distantes. A verdade de suas palavras rapidamente se revela na execução. Após alguns dias, o copeiro retorna à corte do faraó, mas esquecido, não menciona José. O silêncio na prisão pesa. José sente a traição como uma faca, a lembrança do copeiro se dissipa e a solidão intensifica sua entrega a Deus. Meses se passam e a vida continua na prisão, mas José não se deixa abater. Ele mantém a fé firme no propósito divino. Certa noite, o faraó tem sonhos perturbadores. Ele acorda aterrorizado, não conseguindo entender o que viu. Desesperado, ele convoca todos os sábios do Egito para que interpretem seus sonhos, mas ninguém consegue. O copeiro, ao ouvir a aflição do faraó, se lembra de José e menciona o jovem hebreu que interpretou seus sonhos. O faraó ordena que José seja trazido à sua presença e estudantes e guardas correm para cumprir a ordem. Quando é finalmente apresentado ao faraó, José se prostra e humildemente atribui a interpretação a Deus. O faraó descreve seus sonhos e, com sabedoria divina, José revela que haverá 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. O faraó, maravilhado com a interpretação, pergunta a José como será possível salvar o Egito da calamidade iminente. José recomenda que o faraó designe alguém sábio para coletar e armazenar grãos durante os anos de abundância. O faraó, impressionado, proclama: você será essa pessoa, todo o Egito confiará em você. José se surpreende com a honra recebida. Assim, um hebreu se torna governador do Egito, provando que a fé e a obediência podem levar à grandeza, mesmo nas trevas.
O faraó, sentado em seu trono, parecia perturbado. Seus olhos refletiam a angústia de sonhos que o atormentavam cada noite. No palácio, os conselheiros tentavam acalmá-lo, mas a incerteza pairava no ar como uma nuvem pesada. Faraó decidiu convocar os sábios do Egito, pois sua mente não encontrava descanso. Ele precisava entender os sinais. Os sábios tentavam interpretar os sonhos, mas as palavras deles eram em vão. Ninguém conseguia decifrar o mistério. Foi então que o copeiro, lembrando-se de José, sugeriu ao faraó que ele poderia ajudar. A esperança renasceu em seu coração. José foi chamado apressadamente, seus pés descalços tocaram o chão sagrado do palácio. Sua missão estava clara. Diante do faraó, José se curvou, reconhecendo a grandeza do rei. O momento sagrado estava prestes a se desenrolar. Com humildade, José pediu que o faraó contasse os sonhos, preparando-se para revelar a mensagem divina que trazia consigo. Faraó narrou seus sonhos sobre vacas gordas e magras, além de espigas cheias e secas. José absorveu cada palavra. Após ouvir, José fechou os olhos por um momento e se concentrou, pedindo sabedoria ao Deus de seus ancestrais. José então revelou a interpretação: viria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, e o faraó ficou em silêncio. Com a voz firme, José aconselhou a armazenar grãos durante os anos bons. O faraó, impressionado, decidiu nomeá-lo governador do Egito. Com a confiança do faraó, José começou a construção de enormes celeiros para armazenar os grãos. A cidade fervilhava de atividade. Após 7 anos de fartura, a terra decidiu descansar. A grande seca começou a se espalhar, trazendo desespero às nações vizinhas. Os irmãos de José, famintos e sem esperança, decidiram viajar ao Egito em busca de alimento. A jornada era marcada por tensão e arrependimento. Ao chegarem, os irmãos se apresentaram a José sem saber que era seu irmão perdido. A tensão no ar era palpável, repleta de lembranças do passado. José, com compaixão, revelou sua identidade. Assustados, seus irmãos se prostraram esperando vingança. Mas José falou com misericórdia. Com palavras de perdão, José declarou: vocês o fizeram para o mal, mas Deus o transformou em bem. O reencontro trouxe esperança e renovação.